Olá, o canal Linha de Divisas chega novamente, retorna ao Canadá durante aqui, espero eu que caminhando para o final da pandemia aqui no Brasil, a gente ainda está tateando para saber exatamente como vai acontecer, mas a gente volta lá para a província de Ontário para conversar com o Ricardo Quadros Gouveia sobre um assunto extremamente interessante e que tomou uma relevância muito grande nos últimos 15 dias. Por gentileza, fala de novo para mim a cidade onde você está e, por gentileza, mais uma vez, repita para a gente qual foi o teu, só o mestrado, doutorado e pós-doc, e onde você fez, e quais foram os focos de pesquisa? Eu moro na cidade de Fort Erie, que fica ao lado da cidade de Niagara Falls, na província de Ontário, no Canadá. Eu sou formado em teologia e letras. Fiz mestrado em teologia sistemática, trabalhando o tema do anticristo. Depois escrevi um livro chamado Anticristo na Bíblia e na História, que é um livro baseado na minha tese de mestrado. Depois eu fiz o doutorado sobre Kierkegaard, Søren Kierkegaard, que é um teólogo, filósofo cristão chamado pai do existencialismo, dinamarquês. Depois eu fiz o pós-doutorado na Universidade de Waterloo, aqui no Canadá, trabalhando a relação entre neurociências e conhecimento, cognição, e também conhecimento no sentido da teorização do pensamento, e sempre na interface com as neurociências. Hoje, sou professor visitante, pesquisador na Universidade de Waterloo, onde eu leciono História das Religiões e sou pastor também aqui no Canadá. Ok. Ricardo, por gentileza, eu gostaria que você respondesse a minha primeira pergunta, pensando nas pessoas que nunca ouviram falar também, porque eu estou vendo vários posicionamentos conservadores, outros não conservadores, e a maior parte das pessoas que frequentam as igrejas não sabem, porque eu entendo que não é chegado até elas os conceitos. Por favor, Ricardo, deixe bem claro o que é fundamentalismo no meio cristão. Fundamentalismo, hoje, nas ciências da religião, é um tipo de religiosidade que atravessa as barreiras denominacionais ou mesmo as barreiras religiosas. Você tem fundamentalismo islâmico, fundamentalismo judaico. No catolicismo, você tem o integrismo ou integralismo, que é um tipo de fundamentalismo católico. Você tem, no meio evangélico também, um fundamentalismo. Esses fundamentalismos diferem uns dos outros, mas eles têm certas características em comum. E uma delas é a permissão de viver em constante jihad, né? O jihadismo, quer dizer, você está em guerra contra o mal e, portanto, você pode praticar violência em nome de Deus e pode odiar em nome de Deus. Isso é uma característica do fundamentalismo, seja qual for a religião. No movimento evangélico, o fundamentalismo surge no começo do século XX, um movimento relativamente recente, em reação, é um movimento reacionário, não é? De rejeição da modernidade, rejeição da ciência, rejeição da pesquisa bíblica, região do surgimento das ciências sociais, das ciências humanas. Então, a religião evangélica se divide entre grupos que pensam em termos mais moderados, a favor de uma dinâmica, de um diálogo com a cultura e com a academia, e um grupo que recrudesce, que assume uma postura reacionária, se sente ameaçado, se sente escanteado e passa a defender a sua fé.
As características do fundamentalismo que a gente vê nascer e crescer, porque levou 100 anos já, e agora o fundamentalismo já não é mais isso. Ele foi se metamorfoseando através das décadas, e hoje ele tem 4 características básicas, na minha opinião, que é, em primeiro lugar, o que eu chamo de bibliolatria, mas talvez fosse melhor chamar de literalismo bíblico. Uma certa atitude, é uma interpretação literal da Bíblia, que não permite qualquer outra forma de leitura, qualquer outra hermenêutica, qualquer outra exegese do texto, mas é uma interpretação literalista seletiva. Depois eu posso explicar isso melhor, porque quando interessa, né? Então há um certo pragmatismo nesse literalismo bíblico. Mas o que está por detrás disso é a bibliolatria, quer dizer, a crença de que a nossa relação com Deus é mediada não por Cristo, mas pela Bíblia. Então, a Bíblia ela é tratada como que Deus em forma de livro. Eu chamo isso da enlivração de Deus, em vez da encarnação de Deus, ou do verbo divino na pessoa de Cristo, você tem a enlivração de Deus na Bíblia. E isso, evidentemente, vai contra a ortodoxia cristã. Mas as pessoas estão acostumadas a transferir para a Bíblia atributos divinos, como, por exemplo, a inerrância, não é? Que é uma ideia que surge no fundamentalismo no começo do século XX. Não é uma ideia bíblica. A ideia de inerrância é uma ideia que vem do positivismo lógico e que crê que a Bíblia é uma série de proposições lógicas, que são ou verdadeiras ou falsas, né? E não a literatura plural, em termos de gênero, né, que nós temos na Bíblia. Então, há uma consciência hermenêutica muito fraca. Outro dia alguém me disse assim, nós queremos a Bíblia sem interpretação, como se isso fosse possível, porque não é verdade. Quando a gente lê a Bíblia, a gente já está interpretando. A questão é como interpretar. A hermenêutica é justamente a ciência da interpretação. Quer dizer, o que a gente tem é que largar a preguiça e estudar interpretação de texto. Isso é estudado na escola, desde a infância. Como interpretar um texto corretamente. A mesma coisa vale para a Bíblia. Nós precisamos descobrir qual é o gênero literário, se há uma figura de linguagem, qual é a mensagem que o autor está tentando transmitir, quais são as figuras de linguagem, as metáforas, os símbolos que estão sendo usados, e assim nós interpretamos corretamente. Mas o fundamentalista cristão evangélico tende a ignorar isso. Há outras 3 características que eu quero mencionar, uma delas é o dogmatismo, e ela é muito grave, porque o dogmatismo significa que existe um sistema de doutrinas que é fechado e autorreferente, ele não tem como provar a si mesmo, mas ele se apresenta como um sistema fechado e, portanto, ele é ideológico, e ele substitui a Bíblia. Então, nós temos uma dupla perversão aqui, não é? Uma é a substituição de Cristo pela Bíblia. E depois, a substituição da Bíblia pelo sistema doutrinário. Porque quando você passa a enxergar a Bíblia a partir das lentes da ortodoxia, da teologia sistemática, você não consegue enxergar nada que não seja a própria teologia ortodoxa exposta na teologia, no sistema de teologia da dogmática. Então, o que você enxerga na Bíblia é aquilo que o dogma permite que você enxergue. Então, o texto não fala com novidade de vida. Outra característica é o legalismo, é claro. Em vez de nós termos uma ética cristã baseada em valores, a gente acaba tendo um moralismo legalista. E, finalmente, o sectarismo. O fundamentalista, ele se vê, como eu já disse, escanteado pela modernidade, que ele chama de modernismo,
E aí ele vai se ver como inimigo do mundo, inimigo da ciência, inimigo da sociedade, da cultura, inimigo da academia. E a partir daí ele vai cortar os seus vínculos e vai tentar se proteger e vai desenvolver o que a gente chama de pensamento antitético em relação à sociedade, à cultura, em vez de um pensamento dialógico. Ele não dialoga mais com a cultura, ele apenas reage antiteticamente, porque para ele tudo isso é diabólico e precisa ser reagido. A teoria da evolução, o avanço da medicina, as ideias sociológicas que acabam tendo efeito sobre a cultura, as questões da sexualidade humana, tudo isso acaba sendo visto não como o desenvolvimento da cultura, do pensamento, da ciência, da psicologia, mas como ameaças à fé, quando não são. Esse sectarismo também ataca qualquer forma de diálogo com outras religiões e até mesmo as relações interdenominacionais. Por isso, algumas igrejas fundamentalistas estão em processo de sectarização, porque estão se afastando, inclusive, das outras denominações, porque elas não têm a doutrina suficientemente pura. E assim as igrejas vão se fechando cada vez mais, vão se tornando seitas, se afastando de um cristianismo essencial, de um cristianismo puro e simples, que é mais ecumênico, que abraça, que valoriza aquilo que nós temos em comum, em vez de valorizar aquilo que nos diversifica. Ricardo, Então, isso é o fundamentalismo evangélico. você está fora do Brasil tem quantos anos? Eu estou, desta vez, desde 2014. Ok. E talvez por estar fora do Brasil, mas eu vejo que você acompanha, está sempre em contato aqui com a gente aqui. Eu tento. Você tenta na medida do possível, né? Mas como é que você vê esse fundamentalismo na igreja evangélica brasileira hoje? Qual é a tua leitura disso? Então, eu vejo que está crescendo, o movimento evangélico está adotando o fundamentalismo. Algumas denominações poderosas no Brasil estão se tornando mais e mais fundamentalistas e, por isso, mais sectárias, mais legalistas. O legalismo é fruto do pietismo. Então, mas ele é muito forte dentro do movimento fundamentalista. E mais dogmáticas, que é fruto do puritanismo, esse dogmatismo dentro do mundo evangélico. Mas vai se tornando a ponto das pessoas confundirem fé com crenças em doutrinas. E, a partir daí, as pessoas não percebem que estão trocando a graça de Deus pelas obras, quer dizer. E qual é a obra? A obra é crer na ortodoxia, né? A obra que salva, em vez da graça pela fé, é a crença nas doutrinas ortodoxas. É isso que determina a sua salvação. E eu acho que isso é um grande equívoco. E isso está espalhado. Mas nós temos um movimento de resposta também. Nas eclesiolas que estão se organizando com 15, 20 pessoas, não é? O movimento neopentecostal também é uma resposta antifundamentalista, e que eu não aprovo, mas vejo claramente como não fundamentalista. Porque o não Desculpa te interromper. Eu não consigo enxergar a extensão desse movimento contrário ao fundamentalismo. Assim, para mim, eu não vejo, eu não consigo enxergar uma liderança que consiga unificar esses movimentos. Talvez por deficiência minha, por não enxergar. E eu gostaria muito de ver isso. Há muitos nomes. Nós temos grandes pastores de grandes igrejas no Brasil. Mas, claro, mas eles não, assim, desculpe, né? Você pode até me corrigir, mas eu não consigo enxergar o fato deles atingirem os fundamentalistas das outras igrejas, que é assim o grosso. É nesse sentido que eu faço esse comentário. Não, eles estão atingindo muita gente, mas principalmente pela mídia social, né? Pela internet, mais do que
digamos, mudando a maneira de pensar dos outros pastores. Porque isso é um processo lento e difícil mesmo. As denominações se resguardam da influência destas mentes mais esclarecidas, porque existe um jogo de poder também dentro das denominações. E o poder tem a ver com controle. O fundamentalismo, ele permite o controle das ideias e, portanto, do comportamento das pessoas. E então há uma associação clara entre fundamentalismo e poder. Sim. Você fala muito em projeto de civilização moderna. Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, veja, o processo civilizatório, né, é um termo bastante usado por autores como Norbert Elias, não é? Pelo Arnold Toynbee. Existe um processo civilizatório na história, que vem desde a antiguidade, vem desde a pré-história. Um processo que vai que, em termos, grosso modo, a gente poderia dizer, da selvageria, à barbárie, à civilização. Claro que, como num quadro de economia, você tem uma linha de zigue-zague, né? A civilização caminha a passos trôpegos, mas o processo civilizatório é um processo que avança a ponto de nós vivermos hoje a civilização tecnocientífica muito diferente da civilização da antiguidade. Um processo extremamente acelerado. Acelerado em alto grau, muito mais agora, acelerado exponencialmente, o que gera muita angústia, porque, como Freud diz em Mal-Estar na Civilização, um dos seus principais livros, o processo civilizatório gera estresse psíquico, e causa ansiedade, causa angústia. Quanto mais civilização, esse é o problema que as pessoas têm com o chamado politicamente correto, que faz parte do processo civilizatório. No politicamente correto, você não pode mais fazer piadas que têm a ver com etnia, que têm a ver com raça, que têm a ver com deficiência física. As pessoas continuam fazendo, mas é considerado errado, politicamente incorreto. E as pessoas ficam bravas com isso. Mas, na verdade, é o avanço do processo civilizatório. Nós vamos aprendendo a ter empatia e a respeitar as pessoas, independentemente da sua raça, credo, cor ou condição física. Então, opção sexual. O processo civilizatório, ele é importante, ele é bom, mas ele tem esse lado de causar estresse, ansiedade. Então, por isso que nós precisamos de válvulas de escape, porque a civilização, não é, nos obriga a nos comportarmos. Eu sempre digo que a civilização, nem todo mundo concorda, mas eu creio que sim, é um verniz muito fino em cima de um oceano de barbárie. No fundo, nós somos bastante bárbaros ainda, mas tem um verniz de civilização que nos segura. Então, o Norbert Elias, ele diz que o sinal disso é quando a gente senta à mesa com facas e garfos na mão, todos com fome, e em vez de nós nos matarmos, nós esperamos, né? Uns aos outros. Você sabe que o Kierkegaard, quando era criança, ele falou que queria, quando crescer, queria ser um garfo, né? Ah, exato, é verdade. E para pegar comida, não é? Então. Mas ele passou o resto da vida dele espetando as pessoas. A forma de pensar. Mas veja, o fato é que nós nos controlamos. E isso é o processo civilizatório, que leva a gente a não fazer tudo que a gente tem vontade. A gente não diz tudo que pensa, a gente não faz tudo que quer. Por quê? Porque nós queremos ter um convívio social que seja relativamente seguro. E isso é o que permite, isso é a civilização. É o respeito mútuo, é
o respeito ao outro, que nos permite caminhar com liberdade, que nos permite caminhar num ambiente fraterno com as pessoas, não é? Então, o processo civilizatório prossegue, mas ele tem seus reveses, ele tem seus momentos de crise, né? Até porque nós nos sentimos angustiados com o processo civilizatório, os seres humanos em geral. No entanto, o que acontece com o fundamentalismo é que nós, muitas vezes, em relação ao processo civilizatório, é que nós muitas vezes nos sentimos tão angustiados com a nossa fé sendo ameaçada que nós nos recusamos a redimensionar a fé, a repensar a fé, diante das descobertas da ciência, diante do avanço da filosofia, diante do progresso do processo civilizatório. Eu diria que de ruptura em ruptura do verniz que você usa como figura de imagem, e eu concordo, tem muita coerência, ele vai se rompendo, vai se ajustando e a história vai acontecendo. Você falou uma coisa que... Você falou que o fundamentalismo e o liberalismo teológico são irmãos chifópagos. É complementação minha. Acho que talvez até exagerando. Por que você considera que são irmãos? Do ponto de vista da história das ideias, da história das mentalidades, sim, eles são irmãos, porque na modernidade você tem a valorização do que a gente chama o ideal da ciência, mas pode também ser chamado o ideal do conhecimento. Tanto que Descartes recomeça a filosofia, dando a ela uma nova cara a partir da teoria do conhecimento, em vez de a partir da metafísica. Digamos assim, que a partir de Descartes existe uma nova metafilosofia que é calcada na epistemologia. O Descartes, quando ele diz, ele é não preciso duvidar de tudo, não é? Tá. O Descartes, desculpa. O Descartes, ele desconsiderava a essência? Não, ele não é que ele desconsiderava a essência, ele é um essencialista, ele acredita na metafísica, mas o engano que muita gente não percebe é o seguinte: a filosofia primeira para Descartes não é mais a metafísica, como era para Aristóteles, e sim a epistemologia. A teoria do conhecimento passou a ser mais importante do que a teoria do ser. Conhecer a realidade ganha primazia sobre o ser da realidade. Então, é uma forma de dizer. As palavras nem sempre nos ajudam, às vezes elas mais atrapalham do que ajudam. Mas o fato é que, nesse momento em que a modernidade vai se construindo, existe um ideal, que é chegar a um conhecimento certo acerca do mundo. O desenvolvimento do método científico empolgou a modernidade. As pessoas perceberam que o método científico funcionava, produzia conhecimento e produzia tecnologia a partir desse conhecimento. E o mundo foi mudando rapidamente. Já no século XVIII, XIX, temos avanços científicos impressionantes, que vão mudando a face do mundo e a vida humana. Inclusive a qualidade de vida, até o tempo de vida, vai aumentando drasticamente. O ser humano fica muito otimista em relação à possibilidade de conhecer o mundo. E tanto o liberalismo quanto o fundamentalismo partem do pressuposto racionalista de que é possível entender todos os mistérios da fé. O liberalismo, eliminando o aspecto místico, o aspecto sobrenatural, eliminando os milagres e transformando o cristianismo numa questão puramente ética, ou ética e política. Como mais recente no neoliberalismo, a teologia política, a teologia da libertação, muitas vezes se manifesta dessa forma. Não sempre, mas muitas vezes se manifesta dessa forma. Agora, o fundamentalismo também é racionalista, também parte desse cartesianismo, também busca uma compreensão puramente racional, com certeza, com segurança
dos mistérios da fé. É daí que se desenvolve toda essa dogmática minuciosa, né? Essa interpretação bíblica a partir da construção de um sistema de pensamentos, que é a teologia sistemática, que explica tudo, que torna até a leitura da Bíblia um tanto quanto irrelevante, não é? Porque nós já temos o resumão, que é o sistema de doutrinas, que nos explica tudo que a Bíblia ensina. E com tamanha certeza que esses dogmas descem até as capilaridades do sistema. Tudo passa a ser dogma. A questão, por exemplo, da mulher na igreja passa a ser dogma. Questões de liturgia passam a ser dogma. Questões mínimas do comportamento cristão, da organização da igreja, questões menores acerca da doutrina de Deus e da doutrina de Cristo, questões da escatologia, tudo passa a ser dogma e não pode ser mais questionado. Então, isso, em graus maiores ou menores, é claro, porque existe uma gradação, forma o dogmatismo. Por isso que eu digo que o fundamentalismo, nesse seu racionalismo, nesse seu amor pela certeza doutrinária, pelas convicções teóricas, se parece muito com o liberalismo, nesse aspecto, por caminhos distintos. Mas ambos esquecem o mistério que existe na relação com Deus, o mistério de Deus, o mistério de Cristo, o mistério da presença do Espírito, da experiência existencial do discipulado, da comunhão com Deus por meio de Cristo Jesus, aspectos da fé, da vida cristã, da experiência interior da fé, da experiência comunitária, da vida eclesiástica, que são sempre misteriosos. A mística, tudo isso é posto de lado, tanto pelo liberalismo, quanto também pelo fundamentalismo. Ricardo, você falou no aspecto existencial. Eu tenho um amigo que ele fala que ninguém deveria iniciar o pastorado, nem um pastor, se não tivesse lido antes Dostoiévski. Ele vive falando isso. Justamente pela imersão na angústia humana, já que ele vai lidar com isso. E é fantástico. Você ia gostar muito de conhecer esse cara. Um dia eu vou colocar vocês em contato. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o existencialismo cristão do Dostoiévski. O Dostoiévski é um dos meus autores prediletos. E, de fato, é outro autor que é sempre mencionado como um precursor da tradição fenomenológico-existencial. Dostoiévski não era um filósofo, ele era um romancista. Talvez o maior romancista da história. Russo que flertou com o socialismo e se arrependeu. Verdade. Dostoiévski, ele passou na vida por uma série de crises existenciais. A esposa dele faleceu, ele se desapontou com o movimento socialista. Ele foi preso. Ele foi condenado à morte. Escapou no último minuto por um perdão que o levou a passar 4 anos com trabalhos forçados na Sibéria. Tudo isso foi muito traumático. Enfim, vários traumas. Mas o importante é que Dostoiévski era um cristão. E ele, em seus livros, deixa isso muito claro e fala sobre a sua concepção da fé cristã. Eu vou citar 3 coisas da fé cristã de Dostoiévski. Uma, ele não estava preocupado ou não achava que era primordial a questão das crenças. O que era primordial era a experiência da graça de Deus. Isso é muito claro no Crime e Castigo, na experiência de Raskolnikov com Sônia, a experiência também nos Irmãos Karamazov, do Alyosha, e em outros livros. A gente encontra Dostoiévski falando dessa
experiência da graça, diante da condição humana de profundo estado de alienação, de estranhamento em relação a Deus. Isso está nos livros, por exemplo, Memórias do Subsolo ou Memórias do Subterrâneo. A condição humana profundamente distante da santidade, distante de Deus, distante do divino, e, ao mesmo tempo, a possibilidade da redenção pelo amor, pela empatia, pela compaixão, quando o homem está no auge da ruína. Isso está em Crime e Castigo, isso está também nos Karamazov. E também nos Possuídos, que é quando ele trata da questão do socialismo. Não é? Então, Dostoiévski, ele compreendia que a fé é existencial. Não é uma questão de conhecimento, de crenças doutrinárias. É uma questão de vivenciar existencialmente o amor de Deus e confiar no amor de Deus. Isso é existencialismo cristão. Outra coisa, ele tinha uma profunda desconfiança da igreja e das instituições cristãs. É claro que ele defendia ideias eslavófilas contra um certo colonialismo da Europa Ocidental sobre a Rússia. Mas, apesar da admiração que ele tinha pela tradição ortodoxa cristã, era mais em relação aos monges, aos ascetas, aos staretsi, que são os santos ascetas legendários da Rússia, mas ele tinha uma profunda desconfiança acerca da hierarquia da Igreja Ortodoxa Russa, a ponto de nós temos o famoso capítulo nos Irmãos Karamazov do Grande Inquisidor, em que ele diz que Cristo, retornando à Terra, seria morto pelas autoridades religiosas. E isso é um sintoma de uma crença presente em Dostoiévski de que a Igreja é inimiga do Evangelho. Em geral. Mas ela também produz os verdadeiros arautos e as verdadeiras testemunhas do verdadeiro Evangelho, do verdadeiro querigma do Novo Testamento, da verdadeira mensagem do Novo Testamento, mas essas pessoas sempre vivem na igreja um tanto à margem da estrutura eclesial, quase sempre. Okay. Há exceções, mas essas exceções confirmam a regra, em vez de negá-la. Ricardo Quadros Gouveia. O que é interpretação e inerrância bíblica? A gente volta já já, tá bom? Ok. Oi, Ricardo, a gente está de volta aqui, terminou o outro bloco, a gente está voltando agora. Vou repetir a pergunta que eu fiz. O que é interpretação e inerrância bíblica? Detalhe para a gente, fale para o grande público a origem da inerrância, por que você combate tanto a inerrância bíblica? Não só eu, mas inúmeros teólogos moderados, conservadores, chamados neo-evangélicos, várias vezes criticam o termo inerrância bíblica, porque não é um termo bíblico. A ideia de inerrância bíblica não é bíblica. Eu, como sou um teólogo muito fiel às Escrituras, rejeito uma ideia como essa que vem do positivismo e não da Bíblia. Vem de uma filosofia que, na minha opinião, é antibíblica, que é a filosofia positivista. Então, a ideia de inerrância sugere que a Bíblia deve ser entendida como uma série de proposições lógicas que são para serem interpretadas literalmente e na frente das quais você coloca um V ou um F, verdadeiro ou falso, igual naquelas provinhas de antigamente. Tem a frase verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Há dois problemas aí. Primeiro, é essa atitude dualista, binária, maniqueísta, de que as frases são ou verdadeiras ou falsas. Quando, na verdade, a gente sabe que a verdade e a mentira estão
entrelaçadas na vida. E existe 50 tons de cinza entre o absolutamente verdadeiro e o absolutamente falso. E, às vezes, existe incerteza. E isso precisa ser levado em consideração, porque querer certezas sempre denota uma mente pecaminosa. Porque como Peter Enns publicou recentemente um livro chamado O Pecado da Certeza. O pecado da obsessão com a certeza, o desejo desesperado de ter segurança e certeza teórica acerca das coisas, não é? A fé é um outro tipo de certeza. É a certeza no amor de Deus. É a certeza que eu posso confiar em Deus como pessoa. Que a diferença é tratar a Deus como pessoa, como sujeito da relação, e não como objeto a ser instrumentalizado, que é o que acaba acontecendo quando eu caminho por esses trajetos fundamentalistas. Por exemplo, do inerrantismo bíblico. Vira tudo teoria e tudo se objetifica. Mas eu resumiria a questão da seguinte forma: a Bíblia é literatura com grande variedade de gêneros literários e com grande uso de figuras de linguagem. Apenas o treinamento na hermenêutica e uma consciência hermenêutica forte permite uma leitura apropriada e uma interpretação apropriada da Bíblia. Eu não tenho nenhum problema, na verdade, se você insistir na inerrância da Bíblia, na infalibilidade da Bíblia, desde que você não insista na infalibilidade da interpretação humana da Bíblia, desde que você não insista na inerrância de uma determinada formulação de qual é o ensino da Bíblia. Histórica, uma formulação histórica, humana, esforço humano louvável, mas ainda humano, demasiadamente humano. Então, não pode ser infalível, nem inerrante, não é? Então, toda interpretação de qualquer versículo da Bíblia pode ser falha, né? Pode ser uma interpretação equivocada. Ou, digamos, pode não ser perfeita. Pode precisar ser revisada. Qual é o problema disso? O estudo do grego e do hebraico continua. O estudo do contexto da cultura grega e da cultura hebraica e da cultura persa e da cultura egípcia, esses contextos ainda não estão inteiramente conhecidos. O estudo da historiografia e da sociologia, da sócio-história, continua. Então, nós não temos uma compreensão absolutamente perfeita ainda dos tempos bíblicos para poder ter certeza absoluta de qual é o sentido de todos os versículos da Bíblia. Qual é, portanto, que deve ser a sua interpretação mais exata e a sua aplicação mais apropriada para a nossa realidade de hoje. Porque, na verdade, o processo interpretativo ele começa no texto e termina na realidade de hoje. Porque, depois de entender o texto apropriadamente, eu tenho que entender o que ele diz, o que ele tem a dizer para a sociedade contemporânea, para o homem contemporâneo, para a mulher contemporânea. Então, esse processo implica numa fusão de horizontes. O horizonte histórico em que o texto foi produzido e o horizonte histórico em que nós vivemos. Isso a gente chama o círculo hermenêutico, né? Então, na verdade, não há nenhum segredo. Qualquer pessoa pode estudar hermenêutica e deve trabalhar junto com todo o povo de Deus na interpretação da Bíblia. Esse era o ideal dos reformadores. A Bíblia na língua de cada povo e na mão de cada crente para o livre exame das Escrituras. Mas as denominações protestantes acabaram se dogmatizando
e criando pequenos magistérios, como a Igreja Católica tem o magistério, que define qual é a doutrina oficial da Igreja Católica. As igrejas protestantes, algumas delas também querem ter magistérios e definir qual é a doutrina oficial da igreja, e o crente que não aceitar a doutrina oficial vai ser disciplinado e vai ser considerado herege. Ricardo, E isso é um equívoco, porque vai contra o princípio protestante. O princípio protestante que teve início com a Reforma Protestante, que é justamente o princípio de questionar, de ter o direito de dissentimento em relação àquilo que está posto. Agostinho, no século IV e V, se utilizava da livre interpretação. Mas eu vou voltar lá não, porque eu quero fazer a última pergunta para você. Vou pedir para você segurar 2 segundos, porque eu vou encher a tela para você falar para a sociedade brasileira. A resposta não vai ser para o Deodato, vai ser para a sociedade brasileira, em relação a um assunto que está me incomodando muito, e também a sociedade, conservadores e não conservadores, liberais e fundamentalistas. Você tem alguma coisa a falar? Você gostaria de falar sobre esse apedrejamento que aconteceu nos últimos 15 dias com o teólogo, o pastor Ed René Kivitz? Vou encher a tela aqui, por favor. Deodato, queridos que agora me ouvem, o Ed René é uma bênção de Deus. É um pastor exemplar, uma comunidade de milhares de pessoas no local onde ele prega, na igreja a qual ele serve, mas também outros que o acompanham de longe, não é? É meu amigo pessoal. Conheço Ed, um homem íntegro, um grande estudioso das Escrituras, que tem profundo amor pela Bíblia, um pregador das Escrituras. Esse apedrejamento é um sintoma claro da decadência, da degeneração do mundo evangélico brasileiro em direção a uma fé pervertida, a uma piedade, melhor dizendo, uma piedade pervertida, que é o fundamentalismo. Explico. Veja que por detrás deste apedrejamento está o dogmatismo de que Ed está indo contra a doutrina da inerrância das Escrituras, e isso independentemente do exame das Escrituras. Porque as pessoas falam que a Bíblia é inerrante não por causa de um exame das Escrituras, o exame empírico das contradições, das aparentes contradições do texto, mas sim por causa de uma postura dogmática. É a doutrina da inerrância e não o exame empírico dos textos. Então, ele foi acusado disso por causa do dogmatismo. Ele foi acusado de não ser claro na sua posição acerca da sexualidade humana e o problema da homossexualidade por causa do legalismo moralista do povo cristão, que não está interessado em estudar esse assunto à luz da Bíblia, mas apenas tem uma convicção de que a moral cristã, de forma legalista, já está estabelecida e já está definido o que é certo e o que é errado. O Ed mesmo, na quinta-feira, fez um pronunciamento fazendo referência a uma série de questões morais que um dia a igreja considerou inquestionáveis e que hoje não são mais. Como, por exemplo, o uso de alguma cobertura sobre a cabeça para as mulheres quando vão à igreja, as mulheres ensinarem na igreja, a questão da ordenação feminina, a questão do divórcio, coisas que estão claramente proibidas em determinados textos bíblicos e que, no entanto, hoje nós consideramos aceitáveis, permissíveis dentro da igreja. E devem mesmo ser. Por quê? Porque
Calvino já dizia, a Escritura interpreta a Escritura. Nós temos que interpretar os versículos bíblicos não pinçados para fora da Bíblia. Os versículos bíblicos têm que ser interpretados à luz da mensagem da Bíblia como um todo. E a mensagem da Bíblia como um todo é o amor de Deus. A mensagem da Bíblia como um todo é o perdão de Deus. A mensagem da Bíblia como um todo é o sim de Deus para a condição humana, a ponto de que Deus encarnou e assumiu para si a condição humana, sendo igual a nós em tudo, exceto o pecado. Isto, portanto, nos deixa certos de que o ensino da Bíblia não pode ser outro que contradiga isto. Nenhum versículo pode estar ensinando algo acerca de Deus, ou acerca da humanidade, ou da relação da humanidade com Deus, que vá contra aquilo que é o ensino total e central da Bíblia. Então, é preciso, sim, continuar o processo hermenêutico, o trabalho interpretativo, já que ele é humano, histórico e falho. Trabalho interpretativo. O Ed jamais disse que nós precisávamos reescrever a Bíblia, ou que nós precisávamos retraduzir porque a tradução estava muito errada. E isso são distorções do seu discurso. Quando ele fala em atualizar a Bíblia, eu penso que ele está falando no sentido aristotélico, de tornar a Bíblia mais real na vida dos cristãos. Transformá-la, levá-la de potência a ato, de tal forma que os cristãos abandonem certas coisas que são inadmissíveis a partir de uma leitura apropriada das Escrituras. Segundo ele pensa e segundo eu penso. Eu tenho convicção de que nós concordamos com isso. Por exemplo, o cristão não pode ser racista. Isso é incompatível, o racismo e o cristianismo. E o cristão não pode apoiar racistas. Lideranças pastorais racistas, lideranças políticas racistas. O cristão não pode ser desrespeitoso para com o seu semelhante. Seja homem, mulher, deficiente físico, não importa se ele tem uma outra religião, é preciso respeitar a sua condição humana, os seus direitos humanos, a sua condição civil. É preciso ter amor pelo semelhante. Então, esta leitura bíblica, que muitas vezes é menosprezada por certos grupos ultraconservadores, é isso que o Ed está chamando de atualizar a Escritura, de torná-la real na vida dos cristãos, porque os cristãos estão tão voltados para as doutrinas e para o dogmatismo e para as propostas rígidas de conduta que formam a ética legalista, o moralismo legalista dos evangélicos, que eles esqueceram de olhar para si mesmos e procurarem se corrigir à luz da Bíblia. A Bíblia é um espelho. Nós temos é que enxergar o nosso pecado quando lemos a Bíblia. E o povo evangélico, hoje, tem dado demonstrações de preconceito, tem dado demonstrações de desrespeito, tem dado demonstrações de intolerância. E é isso que o Ed está falando. Nós temos que atualizar a Bíblia de tal forma que nós nos enxerguemos em nossos pecados. Como Dostoiévski diz, para que a gente seja alvo da graça divina, eu tenho primeiro que chegar ao fundo do poço, igual o Raskolnikov, igual os irmãos Karamazov. Eu tenho que me declarar culpado da morte do meu pai. Eu tenho que perceber que, futilmente, eu pratico a violência contra o meu semelhante. E aí, quando eu enxergo isso como em crime e castigo, quando eu enxergo isso, então aí eu estou pronto para ser alvo da graça de Deus. Ricardo, muito obrigado por separar esse tempo, muito obrigado por se mostrar por inteiro
Vou mostrar um lado que o grosso da sociedade brasileira evangélica não enxerga em relação ao próprio fundamentalismo. Quero te agradecer bastante e a gente continua conversando aí ao longo do tempo no canal, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, Deodato. E que Deus continue abençoando este seu ministério. Amém. Paz de Cristo. A paz. Até mais.